A paz, amados. Que alegria poder estar com você mais uma vez, entrando talvez na sua casa, no escritório, onde você está, para compartilharmos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é uma palavra que exorta, que consola, que traz paz, e é uma palavra que nos alerta a cada dia. E estamos sendo chamados para tocar uma trombeta na Sião de Deus, que é a sua igreja. E hoje eu quero falar sobre quanto custa seu ministério. Eu sei que talvez vai soar assim um pouco estranho nos seus ouvidos. Quanto custa meu ministério? Eu nunca parei para pensar quanto custa meu ministério. Mas você vai entender no final dessa palavra o que Deus está querendo falar com a liderança, principalmente com a liderança dele. Porque é tempo de avivar a igreja, é tempo de trazer avivamento à igreja. E nós não podemos trilhar por um outro caminho que não seja o caminho de santidade. Não podemos chamar o mal de bem e o bem de mal. Então o Senhor está nos chamando, nos convocando para limparmos a igreja, para arrancarmos a máscara das coisas que parecem ser coisas boas, mas no final são coisas que têm contaminado a casa do Senhor e têm entristecido tremendamente o nosso Deus. E a palavra que o Senhor nos traz hoje está no livro de Juízes, no capítulo 17, e vai nos contar a história de um homem que se vendeu. Um homem que vendeu o seu ministério, o homem que vendeu a sua unção. E nesses dias que estamos vivendo, nós também temos visto muitas pessoas trocando a unção por salários, trocando a unção por cargos em palácios, no meio político. E eu quero dizer que a nossa unção não pode ser negociada, não pode ser vendida, não pode ser de qualquer maneira mesclada com coisas do mundo. E houve um homem na palavra de Deus que fez isso. E o Senhor nos deixou escrito para servir de alerta. E eu creio que é para tudo que está acontecendo nos últimos dias. Então, a palavra é: quanto custa seu ministério? Porque o ministério é algo poderoso. O ministério é algo irrevogável. O ministério é algo que teremos que prestar contas diante de Deus um dia. Por isso, a insistência de que nós oremos para que se levante uma liderança humilde, uma liderança ungida, uma liderança cheia do Espírito de Deus. Então, compartilha comigo aqui na palavra de Deus. E o título da mensagem aqui começa dizendo: os ídolos de Mica. Havia um homem chamado Mica, e Mica, que habitava na região montanhosa de Efraim. E em certo dia ele confessou a sua mãe: aqueles 13 quilos de prata, a propósito dos quais ouvi pronunciaste uma maldição contra o ladrão, estão aqui comigo, e eu os furtei. E sua mãe exclamou: seja o meu filho bendito em Iavé. Assim que ele devolveu os 13 quilos de prata à sua mãe, ela prometeu: ofereço solenemente minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Por isso eu te devolvo a prata. E ele, porém, não quis ficar com a prata, e devolveu tudo à sua mãe, e ela separou 200 moedas, ou seja, 2,4 kg de prata, e deu a um ourives, que dessas peças de prata confeccionou a imagem e um ídolo. E estes foram colocados na casa de Mica.
Quero que você preste atenção em cada detalhe dessa palavra que estamos lendo. Ora, esse homem Mica tinha um santuário, uma casa de deuses, e fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família, e consagrou um de seus filhos como sacerdote. E naquela época não havia rei em Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia ser certo. E um jovem levita da tribo de Benjamim, de Judá, de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, deixou aquela cidade à procura de um lugar para viver. E há uma tradução que diz: ele saiu vagando para achar um lugar onde lhe era conveniente ficar. E no decorrer da viagem parou na casa de Mica, na região montanhosa de Efraim. E então Mica lhe indagou: de onde vem? Ao que ele respondeu: sou levita, de Belém de Judá, e estou viajando em busca de um bom lugar para habitar. E Mica o convidou: fica comigo, sê para mim pai e sacerdote, e te recompensarei com 10 ciclos de prata, e isto é, 120 gramas de prata por ano, mais roupas e alimentação. E o jovem levita concordou em estabelecer-se com Mica, e tornou-se como um de seus filhos. Mica consagrou o levita, e o jovem passou a ser sacerdote, e ficou morando em sua casa. Então Mica declarou: agora estou certo de que o Senhor me trará bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Amados, tudo que estamos vendo aqui nesse contexto, nesse texto, nesse capítulo inteiro do livro de Juízes, é como se houvesse esse que escreveu o livro, que é o livro de Juízes, é como se ele estivesse olhando hoje para esse século nosso e estivesse vendo totalmente o que está acontecendo dentro das nossas igrejas. A primeira coisa, esse homem se fingia de crente. Havia coisas na casa dele, e que muito acontece nas casas dos crentes, e que passa batido e que ninguém toma como responsabilidade diante do Senhor. A primeira coisa, ele habitava em Efraim, e um certo dia ele confessou que tinha roubado da sua mãe 13 quilos de prata, a propósito dos quais quando ele ouviu a mãe amaldiçoar quem tinha roubado, ele se apresentou e confessou. Então, há no nosso meio pessoas que só confessam pecados quando é subjugada, quando o pastor ou o líder fala: olha, se você não confessar, Deus vai castigar, Deus vai fazer alguma coisa. É o tipo de pessoas que temos hoje dentro da nossa igreja. A segunda coisa, quando ele confessou, a mãe dele passou a mão na cabecinha dele e falou o seguinte: não, meu filho, tá tudo bem. Pegou a maldição e disse: eu te abençoo em nome de Yahvé, em nome de Jeová, em nome de Deus. Como eu vou abençoar um filho que rouba? Um filho que está mexendo com drogas? Nós temos que corrigir o pecado dentro da nossa casa. A primeira coisa que nós vamos ver nesse texto é que as casas dos crentes estão cheias de crentes que roubam. Às vezes não rouba dinheiro, mas rouba um monte de coisas. Tem crente que rouba o Wi-Fi do vizinho.
crente que rouba a internet, rouba o Wi-Fi, rouba a antena de televisão porque não quer pagar um canal, ele rouba do vizinho aquilo. Roubar é pedir emprestado e não devolver. Roubar é você tomar a honra de uma pessoa falando mal dela. Tudo dentro da casa de crentes. Agora, como pode a casa de um crente, essa mãe, além de abençoar o filho que tinha roubado, seja bendito meu filho em Yahvé. E assim que ele devolveu, ela deu para ele. E prometeu: ofereço solenemente essa prata ao Senhor para meu filho fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que nós vemos aqui? Mães que não se importam que os filhos estão ficando diante de ídolos. Eu estou cansada de ver mães comprar tickets caríssimos para a filha que é crente, adolescente, e viajar daqui para São Paulo, para Rio de Janeiro, ver Justin Bieber, para ver Madonna, para ver não sei quem mais que canta aí, assistir shows que vem em Goiânia, que vem nas outras cidades. Então são mães que pegam seu dinheiro e fabricam ídolos para seus filhos. São mães, são pais que, além do filho roubar, ela devolveu. Não, agora que você já confessou, tudo bem, pode comprar seu ídolo. As casas dos crentes estão contaminadas de ídolos, cheinhos. Uma música para Satanás, uma música para Deus, 10 para Satanás. São filhos que passam o dia inteiro fazendo ídolos, ligando para ídolos. Então hoje não precisa fabricar ídolos de prata, de ouro, de bronze, sei lá, porque hoje nós temos ídolos vivos no nosso meio. Então essa mãe, ela tinha problemas, não educava o filho, passava a mão nos roubos e depois pegava o que o filho roubou, confessou, devolveu a ela. Não, eu juro diante do Senhor que vou fazer um ídolo para você, e um ídolo, e você fazer um santuário de ídolos para você. Então a palavra de Deus hoje é aos pais, que a Bíblia diz aqui: não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem lhe parecia. Só que hoje há rei sobre nós. Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Hoje abre-se a adega dos crentes, tem adegas hoje na casa dos crentes. Hoje tem santuário para tudo. Ah, meu filho tem um guarda-roupa cheinho, isso aqui para ele é um santuário. As camisas do time, ele chama de manto. A camisa do Vila, do Goiás, do Flamengo, sei lá de quantos existe, Palmeiras, virou ídolo. É um santuário aquilo ali para ele. E nós não estamos prestando atenção de quantos ídolos têm entrado em nossa casa. Quantos demônios naqueles jogos que têm penetrado, filmes. Quantos ídolos têm entrado e contaminado a nossa casa? E ela disse: eu devolvo para que você faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Por isso te devolvo. Ele, porém, não quis ficar com a prata, devolveu a mãe, mas ela assim mesmo foi, pegou e separou, foi no Orives e fez peças, confeccionou as imagens e os ídolos, e esses foram colocados na casa de Mica, o filho dela. Então, a pergunta é: quantos ídolos estamos introduzindo na nossa casa e quantos ídolos permitimos que os nossos filhos usem? Olha, tem moças indo para reunião de oração com camiseta de caveira, uma consagração à deusa morte.
Outros são emos, puxa o cabelo todo sobre o rosto, enfia metal no corpo. Não, é só um piercing. Não tem nada a ver. Gente, nós estamos... A igreja está vivendo à beira de um colapso. E nós não estamos percebendo por causa das mães e dos pais permissivos. Trabalha demais para compensar os filhos que ficam em casa, permite-se de tudo. Vocês não sabem quantos adolescentes eu tenho aconselhado que aprenderam sexo oral anal em vídeos, em sites pornôs que há na internet. Crianças de 10, de 12, 13 anos viciadas em masturbação porque aprenderam na internet, em canais que os seus próprios pais compraram e colocam ali dentro da casa, porque os filhos têm que ter o que fazer. Então, são pais permissivos. E hoje a igreja está cheia de micas e de mães e pais de micas. E aqui ainda diz mais. Ora, esse homem tinha um santuário em sua casa de deuses e fez um colete sacerdotal e alguns ídolos de família e consagrou um dos seus filhos como sacerdote. Outra coisa que vamos falar agora. Sei que muitos vão me odiar. E eu já falei, eu não me incomodo de ser chamado a atenção, de líder ligar para mim e falar: você está sendo muito dura nas palavras. Olha, então você começa a ler a Bíblia que você vai ver que as palavras duras não vêm de mim, mas vêm da palavra do Senhor. Esse Mica tinha um santuário de deuses na sua casa. Olha quantas novelas imundas têm entrado dentro das nossas casas. Se você não sabe, todos os artistas de Rede Globo e de outros canais passam por despacho de magia negra antes de já ficar até endemoniados, possessos, fazendo o papel que fazem. Toda novela cheia de homossexuais. Toda novela, uma mulher velha vivendo com um rapazinho, desquite, divórcio o tempo todo. São deuses estranhos que estamos permitindo entrar na nossa casa. E os crentes vão e fazem campanha, voltam e ligam a televisão, sua casa está cheia de ídolos. E não se assuste, porque o nosso Deus não te abençoará. Essa mulher disse: em nome de Yahvé te abençoo. Quem é uma pessoa que fabrica ídolos? Quem que pensa que é os fabricadores de ídolos hoje? Falar em nome de Deus, de Jeová, do nosso Elohim, e dizer: eu abençoo. Quantos ídolos fabricados em igrejas? Hoje se vende taças para você levar para sua casa, taça ungida, óleo ungido, rosa ungida, pulseira ungida, colares ungidos, que está escrito os 10 mandamentos. Eu uso uma pulseira com os 10 mandamentos e Deus me livra de tudo. Pulseirinhas escrita: Deus é fiel, Deus me guarda. Deixa eu te dizer, não adianta você usar essas fitas, porque para mim é igual você colocar uma fita do Senhor do Bonfim. Isso não vai te trazer nenhum benefício. São ídolos que estão empurrando em cima de nós. E tudo é cobrado. Deus é fiel, Deus te abençoará. Coloca nas mãos de Deus. Você acha que uma fitinha escrita "estou nas mãos de Deus" vai mudar alguma coisa se você não estiver correto diante de Deus? Você acha que Deus vai abençoar quem rouba? Mica roubou dos seus próprios pais, da sua própria mãe. Quantos obreiros: eu sou dizimista fiel, mas na sua empresa
Quantas notas falsas, quantas notas frias, quantas sonegação de imposto, quantas coisas fazemos e achamos que porque entregamos dízimo, o Senhor está conosco. É um tipo de crente, de igreja que se levantou nesses dias, que se você der uma semente, eu vou dizer para você, se você não é uma pessoa correta no seu trabalho, se você não é uma pessoa correta na sua empresa, o seu dízimo, que estão chamando hoje de sementes, é uma semente podre diante do Senhor. E o Senhor não aceita semente podre, porque ela não frutificará, ela não nascerá, ela apenas contaminará a terra. Quanto custa seu ministério? É o que o Senhor está perguntando hoje. Que esse Mica então consagrou um dos seus filhos a sacerdotes. Deixa eu te dizer, nem sempre o meu filho será um intercessor como eu. Nem sempre a minha filha será pregadora como eu. Porque tem que haver um chamado, tem que haver um derramar de unção. Seu filho pode continuar crente com você, pastor. Sua filha pode continuar crente, uma boa crente, desempenhando uma coisa maravilhosa em uma empresa, sem que seja uma pastora. Mas hoje, sabe o que está acontecendo? A familiocracia. Nós estamos empurrando os nossos filhos, ungindo filhos que o Senhor não quer que ele seja. E nem ele mesmo. Vocês não sabem quantos filhos que eu atendo dizendo: pastora, conversa com meu pai, que é o pastor fulano. Ele me ungiu a pastor, eu não sou pastor, eu não quero ser pastor. Então, amados, acontece que esse Mica precisava ele queria fazer um mini templo na sua casa. Então, se no templo de Deus havia sacerdotes, então ele se achou no direito de colocar ídolos e pôr o filho dele como sacerdote. Deixa eu falar uma coisa para os líderes que estão me ouvindo. Muitas pessoas hoje estão subindo o monte como o irmão Zé, e desce como pastor José, apóstolo José. E deixa eu falar uma coisa: a unção, como ela é irrevogável, ela é dada por Deus. Eu tenho o maior medo do tipo de unções que estão repartindo aí agora. Você passa no corredor dos 70, dos 318 e recebe uma unção. E a palavra de Deus diz: não imponhais precipitadamente as mãos. E não fica só nisso. Naquela época não havia rei e cada pessoa fazia o que bem lhe parecia. E hoje nós temos o Rei Jesus, só que cada pessoa está fazendo o que bem lhe parece. Aluga uma sala, talvez do tamanho dessa nossa, coloca umas cadeirinhas brancas, uma mesinha como púlpito, põe lá o nome, mas estão inventando tanto nome que tem uma que chama Cuspe de Jesus. Nomes inventados, nomes dados, porque acham que tem o direito de ungir sacerdotes e de se auto-ungir. E aí diz que um levita de Belém, de Judá, do clã de Judá, deixou a cidade dele a procurar outro lugar para viver. Primeiro, levita não podia sair da cidade sacerdotal. Amém? Os levitas tinham tipo um condomínio fechado, onde a vida dos levitas eram guardadas, tanto que eles não podiam trabalhar. Então, se esse levita saiu, ele e já estava fora. E aqui diz que ele deixou a cidade a procurar outro lugar para viver. E no decorrer da sua viagem parou na casa de Mica, na região montanhosa de Efraim. E Mica lhe indagou: de onde vens? Ao que ele respondeu: sou levita de Belém de Judá, e estou viajando em busca de um lugar para habitar.
Ou seja, em um lugar onde eu vou borboletear, onde eu acho que é conveniente. A palavra é essa. Estou buscando um lugar onde me é conveniente. Hoje, são chamados de levitas os cantores. Certo? E eles têm saído por tudo quanto é lugar para borboletear. Estão em todos os congressos. São pessoas que cantam para eles, porque eles têm um preço. Igual Mica, tinha um preço. E aí ele diz, e Mica o convidou, fica comigo e sê para mim pai e sacerdote, e te recompensarei com 10 ciclos de prata, isto é, 120 gramas de prata por ano, camisas, roupas e alimentação. E aí eu te pergunto, quanto custa seu ministério? Sabe por quê? Porque hoje as pessoas, quando me ligam para perguntar quanto é meu cachê para sair para pregar, a primeira coisa que perguntam é: qual é o seu cachê? E eu sempre respondo: eu não vendo minha primogenitura por um prato de lentilhas e eu não negocio a minha unção. Se eu sair da minha casa e subir em um púlpito, será para pregar a palavra de Deus, que foi-me imposta, e ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque é privilégio para mim falar da vida do meu Senhor. Se as pessoas quiserem dar uma oferta, amém. Mas nunca eu saí da minha casa para ir em uma nação ou ir em qualquer lugar. Eu desafio qualquer pessoa na minha cidade ou fora falar que eu fiz um cachê e que eu fui e ganhei X para estar ministrando. Quanto custa seu ministério? Qual é o seu cachê? Porque tem pessoas que só ficam nas igrejas se forem pagos 10 mil reais, 15 mil reais por mês, apartamento, carro e a escola dos filhos e mais um seguro saúde. É claro, eu sou a favor totalmente de um obreiro ter a sua casa, ter a sua família acomodada, e a Bíblia fala que o que prega, o obreiro, ele é digno do seu salário. Mas o que estão fazendo dentro da casa do Senhor, me desculpem, meus irmãos, é apenas a casa de Mica pagando levitas que saiu para achar lugares que lhe é conveniente. Nós não temos mais salmistas. Nós temos cantores que cobram até 70 mil reais para sair da sua casa, com hotel de luxo, fazem um monte de exigências para estar um dia cantando 3, 4 músicas em um congresso. Se eu tivesse algum dia de frente de uma igreja, conduzindo o rebanho do Senhor, esse tipo de gente não pisaria naquele lugar. Porque jamais eu venderia o púlpito do Senhor para qualquer Mica e para qualquer levita que se diz levita na casa do Senhor. E aqui diz que esse Mica construiu um éfode, quer dizer, uma estola, um colete sacerdotal. Não adianta você copiar a estola sacerdotal se você não foi ungido a sacerdote. Não adianta você levar uma rosa ungida para sua casa, se a sua casa não tirar os deuses estranhos, os ídolos estranhos e ser totalmente consagrado ao nosso Deus. Nós não precisamos de coisas palpáveis para nós sermos abençoados pelo Senhor. Nós já somos abençoados. Nós já temos tudo na cruz do Calvário. Nós não precisamos fabricar estolazinhas. Leva a mini arca para dentro da sua casa. Você já foi em algum lugar que eles te oferecem isso?
que te oferecem mini arca, mini copo, corrente que é escrito, você está no esconderijo do Altíssimo. Sabe quem está escondido no esconderijo do Altíssimo? Aquele que fica à sombra do Altíssimo, que mantém comunhão com Ele, que não faz negócio da sua casa. Hoje a casa de Deus está cheia de John Tetzel, que foi um alemão que, quando o Papa falou, olha, nós precisamos de dinheiro para uma igreja em Roma, ele inventou vender indulgências. Você podia tirar as almas dos seus antepassados do purgatório ou até mesmo do inferno. Ou você poderia comprar a sua própria libertação se você fosse para o inferno. Nós estamos iguaizinhos os John Tetzel dessa geração, vendendo não indulgência, mas fazendo intercâmbios de unção. Você vem à frente, dá uma semente e o Senhor te abençoará. E muitos, mais atrevidos ainda, dizem, eu estou aqui para profetizar que até o fim do ano você vai ter a sua casa própria, o seu carro próprio. Mentira! Mentira! Sabe como você vai ter sua casa própria? Trabalhando, levantando cedo, tendo comunhão com Deus. Sabe como você vai ter o seu carro? De uma maneira inusitada. O Senhor te presenteará, o Senhor aumentará o seu salário, o Senhor fará milagres que você nunca viu na sua vida. Olha, você não precisa de micas na sua vida. O jovem levita concordou em estabelecer-se com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. E Mica consagrou o levita e o jovem passou a ser sacerdote. Hoje, qualquer pessoa está virando sacerdote. Hoje, qualquer pessoa está virando missionário. Qualquer pessoa está virando apóstolo. Queridos, virar apóstolo é cruz. Virar pregador é cruz. Ninguém quer preço. Sabe o que eu estou vendo? As mulheres hoje dos alfaviles da vida, de outros condomínios fechados, elas têm o seu próprio guru espiritual. Porque esse levita, ele se autoconstituiu o guru na vida de Mica. Virou o sacerdote a preço de prata, de camisas, de roupas e de comida. Quanto custa seu ministério? Porque ministério é aquele do apóstolo Paulo. Eu sei ter tudo e também sei não ter nada. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas hoje nós não temos obreiros que pagam preço. Nós temos obreiros que cobram caríssimos para ficar na frente de um púlpito. E o Senhor está vindo com juízo sobre a casa dos micas que estão espalhados por aí e desses falsos levitas que saiu vagueando, borboleteando, onde achar que lhe é conveniente. Conheço pessoas que não viajam sem ligar para o seu guru, a sua falsa profetisa, o seu falso profeta. Olha, eis que o Senhor te diz, vá nessa viagem, tudo te ocorrerá bem. Quantas pessoas ouviram isso e voltaram dentro de caixões? Deixa eu dizer uma coisa, que você vai ficar impressionado. Deus está vindo com a sua vara de correção e de juízo dentro da sua igreja. Não vai ficar um Mica de pé, não vai ficar nenhuma casa de ídolos e de deuses estranhos dentro da casa de Deus. Não vai ficar esses falsos sacerdotes que estão andando. Não vai ficar esses falsos levitas, cantores, que não tem nada de salmista. São apenas pessoas que começaram a cantar para o Senhor. Hoje, as canções são dirigidas a homens. Então, quanto vale seu ministério?
Quanto você tem ganho para profetizar? Quantos falsos profetas ganham carro, em mansões, ganham roupas caras, ternos caríssimos, roupas de flamboyant, roupas de marca, ganha das madames roupas que vêm de Paris. Eu trouxe para você porque eu fiz a minha viagem, deu tudo bem. Esses vestidos serão queimados um dia diante do Senhor. Essas falsas profecias que você tem profetizado com esse peitoral sacerdotal mentiroso, essa falsa unção será queimada no fogo. E você terá que prestar conta de cada moeda de prata que você recebeu para profetizar mentira e ser sacerdote de mentira numa casa cheia de ídolos. Porque a maioria de líderes hoje viraram apenas um tipo desse levita, abençoando. Vou na empresa do fulano de tal orar, porque sabe que sai de lá com dízimos altos e com ofertas altíssimas. A sua estola sacerdotal será queimada. Esse manto sacerdotal que você pôs, derramou a unção falsa sobre pessoas, ungiu só porque tem unção da alta sociedade na sua igreja, esses mantos serão queimados. Essas camisas que você prometeu a esses sacerdotes serão queimadas diante do juízo do fogo de Deus. Então não adianta você, pastor ou apóstolo, não sei qual é o título que você carrega. Esse Mica, ele ungiu o filho dele, achou que não estava bom, ungiu esse outro. E aí o que é que ele fala no final? Então Mica declarou: agora estou certo de que o Senhor me trará bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Tem muita gente enganada. Esse pastor agora, eu estou na igreja desse pastor fulano, agora sim Deus me abençoará. Deus não depende de homens para nos abençoar. Deus não depende de título sacerdotal para nos abençoar. Deus não depende de estola sacerdotal para nos abençoar. A palavra diz: Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós já somos abençoados. Vamos parar de vender unções. Vamos parar de vender roupa sacerdotal. Vamos parar de ungir pessoas que Deus não mandou ungir. Vamos parar de colocar falsos levitas para cantar canções que estão contaminando os ouvidos de Deus, que Ele já não suporta as canções que são cantadas mais. Então está na hora da igreja cair de joelhos e pedir perdão pelas vendas de músicas que o Espírito Santo, na sua misericórdia, tem dado às pessoas. Para de cobrar as mensagens que o Senhor põe na sua boca, porque naquele dia Ele vai cobrar. Muitos me dirão: nós pregamos no teu nome, profetizamos, e eu lhes direi: eu não vos conheço. Sabe, dons não significa que seremos salvos. Aqueles que me desculpem, que têm pregado salvo para sempre. Sabe, eu creio na salvação para sempre daqueles que não se desviam nunca, daqueles que nunca ferem o Senhor. Agora, as pessoas que vestem estolas dadas por Mica, que é apenas um cultuador de ídolos estranhos na sua casa, eu não quero unção humana. Eu não quero unção de homens, eu não quero estola sacerdotal, eu não quero títulos humanos que venha de mãos de pessoas que vendem, sabe, que compram sacerdotes. Cuidado, pastor, porque esses sacerdotes que você comprou, na hora certa ele vai exigir o preço que você pagou. E na hora certa, Satanás virá também para exigir o preço, porque não se compra sacerdote,
Não se compra com camisa, não se compra com roupas, não se compra com comida, muito menos com prata. Sacerdotes são levantados pelo Senhor, são edificados pelo Senhor, têm pagado um preço diante do Senhor. Então, Igreja de Jesus Cristo, acorde, pare de consagrar falsos levitas, pare de consagrar homens e mulheres que não passaram pelo fogo de Deus, que não têm santidade diante de Deus. E pare de levantar, de outra coisa, pessoas que ficam recebendo desses falsos micas. Olha, fica comigo que eu te dou um cargo. Você não deve ficar em igreja nenhuma porque vão te dar um cargo. Você não deve estar em lugar nenhum porque as pessoas vão te fazer ficar conhecido. É melhor ser desconhecido na terra e ser conhecido no céu e no inferno. Porque o diabo tem que saber que você não se vendeu, que você não negociou a sua unção. Então fica essa advertência do Senhor para nós nesse dia. Não sejamos como Mica, que permitamos que encha a nossa casa de ídolos, que consagremos nossos filhos a sacerdotes porque queremos que nossos filhos tenham um título. Vamos parar de comprar sacerdotes. Essa é a verdade. Que as nossas igrejas estão afundando, estão sem unção, sem cura, sem libertação, porque está cheia de sacerdotes comprados. E o Senhor está vindo com o juízo sobre tudo isso. Deus sabe quem são os seus sacerdotes. Deus sabe onde Ele colocou a sua marca. Deus sabe onde Ele derramou o seu chifre cheio de azeite, como Ele fez com Davi. Deus sabe quem são os seus chamados. E Ele sabe também quem são os atrevidos que se atreveram a se autodenominar um sacerdote, aluga um lugar, enche de gente e não cuida das ovelhas. Então, nesse dia, fica a advertência. Você que foi ungido, nem sentia que foi ungido, que era para ser ungido. Peça perdão ao Senhor. E você, líder que me escuta, cuidado, não unja ninguém só por amizade, só porque é parente seu. Não unja, olha, os filhos de Moisés, nenhum foram sacerdotes, nenhum foram pastores. Os filhos de Samuel, nenhum foram profetas ou pastores. Então, porque o Senhor me levantou para profetizar, para ministrar, eu não posso obrigar ninguém na minha casa a ser aquilo que Deus me fez ser. O que eu devo é manter a minha casa livre de ídolos e cheia da presença do Senhor. Que fique essa advertência, que fique no nosso coração esse sacudir, esse temor, e que nós possamos orar pedindo perdão pela igreja cheia de falsos líderes, de falsos sacerdotes, de falsos levitas, de levitas comprados apenas em troca de roupas. Você se vende muito barato e eu nunca me venderei, porque meu preço é altíssimo, ninguém dá conta de pagar, porque eu fui comprada com o preço do sangue de Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele levante o rosto dele cheio de luz, de resplendor sobre nós, que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe. Fique com a paz do Senhor Jesus.